Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Mais um Maná Diário. Nós estamos falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nós somos a Cristo é a Resposta. Temos todos os dias no nosso horário local uma palavra de Deus para o teu coração. Então, gostaria que você compartilhasse essa mensagem. Pode ser agora, pode ser no final dela. Mas não deixe de espalhar as boas novas do Evangelho. Nós temos uma agenda semanal que está na descrição desse vídeo, juntamente com toda a nossa programação, horário de cultos e também informações sobre a nossa igreja online. Esteja participando, envie seu testemunho, seu pedido de oração. Deus tem feito maravilhas e Ele tem prazer em nos abençoar. Então, que hoje seja o dia de uma virada, de uma tomada de posição, de um ato de fé. Você se lance. Eu vou pedir isso e Deus vai responder. Porque nosso Deus é um Deus Pai, um Deus que tem prazer em cuidar dos teus. Então, queridos, que o teu coração esteja cheio de expectativas. Nós temos uma palavra muito precisa, muito contundente para a tua vida. Hoje é um dia de transformação, hoje é um dia de renovo, e o Senhor vai falar com você, como está falando comigo. Deus é um Deus que tem prazer na comunhão, no relacionamento profundo com os seus filhos. Então é necessário que você creia. E hoje a gente tem um princípio muito interessante da palavra de Deus para compartilhar com você. Ele é baseado em foco. É baseado em você discernir o verdadeiro adversário e também uma palavra para você que está caminhando no Evangelho, está semeando e está passando por um período de maturação, um período em que a voz do Senhor não está tão precisa, você tem dúvidas, e Deus quer falar comigo e com você, amém? Então, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, muito conhecido. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Eliabe, seu irmão mais velho, ao ouvir falar com aqueles homens, acendeu-lhes em ira contra Davi e disse: Para que desceste aqui, e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a soberba e a malícia do teu coração, que viestes para ver a batalha. Davi respondeu: Que fiz eu agora? Isso não é uma mera pergunta? Queridos, aqui é um drama familiar, mas algo muito poderoso para os nossos dias atuais. Dentro desse contexto, Davi está indo levar alimento para os irmãos. E é algo muito comum na tua caminhada de fé, na minha caminhada de fé, é que quando nós estamos alimentando nossos irmãos, às vezes nós somos vitimados por injustiça, por ingratidão. E isso que Deus quer falar comigo e com você hoje. Que a ingratidão ela é um traço do ser humano. Mas também o nosso adversário, ele às vezes quer impedir o processo que Deus está gerando em nós e através de nós, levantando pessoas ingratas ou atitudes de ingratidão de pessoas próximas. E aqui com Davi foi exatamente isso. Ele tinha se deslocado, ele estava levando alimento, ele estava levando provisão para os irmãos, e os irmãos, ao vê-lo ali, agem com ele de uma maneira extremamente cruel, de uma maneira extremamente agressiva. E isso pode ser que esteja acontecendo na tua vida, na minha vida, no nosso ministério, no nosso chamado, no nosso propósito, ou mesmo na nossa família. Às vezes passamos por essa situação. Mas Deus quer nos ensinar hoje como reagir a
e principalmente diagnosticar, principalmente identificar o adversário. Você percebe aqui que toda a energia que poderia estar sendo canalizada para o adversário se voltou contra Davi. Isso é uma estratégia maligna que muitas vezes é usada dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Porque é algo, amados, que nós sempre temos que filtrar. Se nós conseguimos ter essa mente de Cristo, nesse ponto, pelo menos, boa parte dos seus problemas, das suas crises, das tempestades que vêm sobre a tua vida, você vai ter o discernimento e a saída. Que é o seguinte, queridos. O problema de Davi, o problema de Saul, o problema dos irmãos de Davi, o problema de todo o exército de Israel, não era nenhum nem outro que não fosse o gigante, o exército filisteu. Eles eram o adversário, eles eram o problema. E na nossa vida, às vezes, acontece isso. Nós temos um problema e nós começamos a guerrear entre nós. Nós escolhemos um adversário. O problema passa a ser o meu companheiro de trabalho, passa a ser o meu chefe, passa a ser o meu esposo, minha esposa. O meu problema são meus filhos. E não, o problema é o problema. E nós juntos, em unidade, vamos encarar o problema. E nós juntos vamos resolver o problema. Porque o problema é algo que não está na pessoa. O problema está na circunstância. Então, quando você consegue olhar e falar, não, o problema não está, eu não preciso eleger um adversário, eu não preciso jogar sobre a vida de uma pessoa, eu preciso entender que o problema é de estar fora. E nós, se eu conseguir me unir com essa pessoa, se eu conseguir fazer com que as pessoas entendam que estamos do mesmo lado, nós dois, em unidade, vamos enfrentar o problema. Isso, amados, é uma estratégia da sabedoria de Deus para que nós venhamos a enfrentar os problemas. Porque quando nós, como igreja, falando, o problema é o pastor, aí o pastor fala, o problema é o rebanho, aí ficam se degladiando. Não, o problema é o diabo e todas suas artimanhas, o problema é a circunstância. Então, quando o pastor e os membros da igreja se unem, aí enfrentamos o problema. Família. O problema é o pai. O meu problema é a mãe. O meu problema são os filhos. Não, mas como nós em unidade, família, vamos nos unir, nós temos um problema. Pode ser de escassez, pode ser de... Vamos nos unir contra o problema. O problema é o nosso adversário, ele está fora de nós. Então, queridos, é importante que você entenda isso, que a unidade faz com que a gente identifique o adversário e a gente separe o adversário de nós, e a partir daí enfrentamos. Davi não se deixou ser enganado, ele poderia ter escolhido que Eliabe era seu adversário, e ele poderia ter confrontado e brigado e ido embora, porque Eliabe era o seu adversário. Não. Ele entendeu que o adversário era o gigante. E é muito interessante, queridos, que nós tenhamos esse discernimento. Em meio à crise, às vezes, temos um momento de estresse profundo, e a sabedoria de Deus tem que vir e falar, não, peraí, deixa eu sair desse lugar de tumulto, deixa eu abrir os olhos desse povo, que o problema não sou eu, não são eles, o problema é o problema. Quando nós identificamos isso, queridos, nós vencemos as nossas batalhas. Porque ao invés de nos desunirmos, nós unimos forças e colocamos o adversário do outro lado. Então, que essa palavra venha hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua igreja, que você entenda isso, que você traga essa reflexão às pessoas que compartilham da vida com você, que partilham da tua fé, da tua família, do teu ambiente de trabalho, do teu ambiente escolar, onde quer que você se relacione. Você traga para eles o discernimento de isolarmos o nosso inimigo, de nós filtrarmos, de nós discernirmos, de nós expormos que o mal não está conosco, que o mal é o nosso adversário e que nós, de um lado ou de outra situação, podemos ser os vencedores ou os derrotados, e nós perderemos ou venceremos o problema e não a nós mesmos. Amém? Vamos orar para que Deus ilumine os nossos olhos para discernirmos, enfrentarmos e em unidade caminharmos na plenitude de Cristo. Vamos orar? Paizinho, colocamos diante do Senhor toda a nossa expectativa. Só o Senhor pode nos ajudar a vencer, só o Senhor pode fazer com que nós rompamos essas barreiras. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de unidade, perdoa, Senhor, pelas vezes em que
não nos dispusemos, Senhor, a ouvir a Tua voz primeiro. Ô Senhor, que o Senhor nos dê esse discernimento, que o Senhor nos faça caminhar cada dia mais em unidade e dentro da percepção, dentro da sabedoria que só o Espírito Santo pode nos dar. Que nós estejamos sempre alinhados, que nós possamos ouvir a Tua voz. Tu és o nosso Deus, nós te honramos, nós te desejamos, nós queremos mais do Senhor. Fala-nos, Pai, com poder e autoridade, leva-nos para esse lugar de plenitude, esse lugar onde a Tua sabedoria é a voz que nós ouvimos. Em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Deus abençoe seu dia. Não se esqueça, amanhã, meio-dia, mais uma mensagem de Deus para o teu coração. Compartilhe essa mensagem, medite sobre ela, mergulhe na palavra de Deus. Ela é um tesouro inestimável e Deus falará contigo. Que Deus te abençoe.